informações, o canal, nossos vídeos, sem enrolação, sem delongas, já sendo bem direto e objetivo. Meus amigos, no dia 11 de janeiro desse ano, de 2025, foi registrado bem na serra do vulcão, onde se localiza o vulcão de Nova Iguaçu, um evento que pode ser considerado um evento ufológico, porque até o momento não há uma explicação física para o fenômeno. Eu analisei o vídeo, observei, eu já tirei minhas conclusões, tá? E eu exponho aqui minha conclusão sem medo. Para mim foi um ser energético que estava caminhando, né, sobre a serra do vulcão de Nova Iguaçu. Um vídeo impressionante e quero parabenizar, né, claro, também dar os créditos ao grupo Mubras, que instalou câmeras nessa serra justamente para poder monitorar os fenômenos ufológicos, tá? Então, Mubras, né, que significa monitoramento de UAP brasileiro, sigla Mubras. Então, a equipe que conseguiu registrar esse fenômeno no dia 11 de janeiro de 2025. Também vou deixar o link da matéria aqui no topo dos comentários do portal Vigília. Mas observem o que vai acontecer a seguir. Observe essa luz aqui, tá? Observem o que vai acontecer a seguir. Observe o deslocamento dessa luz. Observem o que vai acontecer. Eu até fiz alguns recortes, ampliei. E essa luz ela vai se transformar no que parece ser um ser humanoide. Pelo menos essa foi a minha visão. Observe. Olha só que impressionante. Ele aparentemente parece um ser humanoide e ele se dividiu em dois. E a parte de cima ela começou a levitar, a flutuar em direção à atmosfera terrestre. Que incrível, incrível. Mais uma vez, inclusive até fiz alguns recortes, aconteceu no dia, foi gravado no dia 11 de janeiro de 2025. É que eu falo para vocês, essa área de Nova Iguaçu, quem mora em Caxias, Nova Iguaçu, Piabetá, coloque aqui nos comentários se vocês veem objetos estranhos no céu noturno. Coloquem aqui nos comentários se aparecer. Agora eu ampliei a imagem, eu fiz a ampliação da imagem, observe isso aqui. Então a conclusão que eu tirei de cara, claro, é algo ligado à ufologia, mas pode ser um ser de classe extraordinária, né? Existe esse tipo de ser, né? O ser energético, não apenas aqueles de carne e osso, como Greys, reptilianos, etc., mas também seres energéticos. Então, aparentemente, com a ampliação da imagem que eu fiz, dá para ver o que? A cabeça e o corpo ali, caminhando. E aí, depois ele vai o que? Ele vai crescendo. Ele vai crescendo, detalhe. Seria algo muito alto, porque de acordo com o relato, é uma área de mata, então tem a vegetação também está alta, árvores e tal. Então, pelos cálculos, deve ter mais de 10 metros de altura, entre 5 a 10 metros de altura. Não teria o nosso tamanho. Eu lembrei daquele gigante da Ilha do Mel. Tá? Mas isso aqui é material de live, que eu vou tentar resumir aqui em 15 minutos. Então, se vocês gostarem, faço talvez até uma live. Tá? É importante vocês compartilharem. Vejam isso. Então parece que a cabeça se separou do corpo. E aí a parte de baixo, ela vai desaparecendo, se desintegrando. E a parte de cima continua brilhando e se movendo em direção à atmosfera. O que foi sugerido que podia ser inclusive o efeito corona. O efeito corona é algo ligado agora de uma imagem mais distante. Deixa eu tirar meu rosto daqui. Agora uma outra câmera.
ocorre quando o ar ele fica ionizado devido a um fio de alta tensão. O fio de alta tensão costuma ionizar o ar. Porém, os fios de alta tensão estão longe dali, mais de 3 km de distância. Então o efeito corona, por exemplo, pode descartar, não ter nada elétrico ali. Então isso aconteceu bem na serra, parece que foi bem próximo do voo, da pista de voo livre em Nova Iguaçu. Eu vou passar mais detalhes aqui para vocês. Outra coisa, daqui da Serra do Rio de Janeiro, que eu digo para vocês, objeto que eu registro aqui, com a câmera inclusive, depois eu vou até mostrar, relembrar alguns avistamentos que eu gravei. Fica mais ou menos nessa direção. Fica entre, por exemplo, Ilha do Governador, aqui, tá? Meio que sentido ilha, meio que sentido a Reduc, Caxias, e dando continuidade mais para cá, Nova Iguaçu. Fica nessa mediação. É claro que existem 2 aeroportos aqui no Rio, Santos Dumont, não é? E uma imagem muito impressionante. Aqui possui 2 aeroportos, um outro inclusive na Ilha do Governador, que eu esqueci o nome. Beleza, então tem uma visão aqui panorâmica. Só que nem tudo é avião. Tem objetos, igual esse que vocês estão vendo, tá? Que se transformam em esferas. Eles brilham demais, param e ficam, ó, 1 a 2 minutos parados. Eu já mostrei isso aqui várias vezes e vocês são prova, vocês sabem disso. E depois os objetos eles somem. O avião faz isso? Não faz. Eu já cansei de mostrar e vocês são prova disso. Vocês podem colocar nos comentários. Eu registrei um objeto em forma de cilindro, consegui bater uma foto. Estava em colocalização entre a Reduc, meio que sentido Nova Iguaçu. Então essa área, ela é uma área muito, fazer ampliagem, muito propícia a avistamentos. Como, por exemplo, porque é serra. No Rio de Janeiro tem muitas serras. Então locais de serras aparece esse tipo de fenômeno. Tá? Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, são regiões de muitas montanhas. E essas entidades, né, essas coisas, não sabemos o motivo, mas eles gostam de montanhas. Tá? Vou passar mais informações. Coluna de luz misteriosa na Serra do Vulcão do Rio de Janeiro intriga pesquisadores. Realmente, né? É como se fosse uma coluna, porque, do meu ponto de vista, não parece com uma máquina, uma tecnologia. É como se fosse, minha opinião, tá? Um ser muito alto que depois ele foi se desmembrando e se separou. Por isso tem a impressão de ser uma coluna. Minha opinião, tá? Mas aí vocês colocam nos comentários o que vocês acham. Em 11 de janeiro de 2025, na madrugada, um evento luminoso incomum foi capturado na chamada Serra do Vulcão, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Uma área conhecida por frequentes relatos de objetos voadores não identificados. O registro foi feito por uma das câmeras da Iniciativa de Monitoramento Brasileiro, no Braço, mantida pelo engenheiro Wagner Vital de Lima, integrante do Grupo Ufológico da Baixada Fluminense, mais uma vez aí, claro, dando os créditos, né, e até elogiando, claro, o trabalho dos pesquisadores. Também deixa aqui meu elogio ao engenheiro Sr. Wagner. Então, de acordo com ele, ele descreveu o fenômeno como uma luz bem interessante na Serra do Vulcão Nova Iguaçu. Segundo ele, a luz contornou toda a serra, passando pela rampa do voo livre que tem aqui em Nova Iguaçu, acompanhando a evolução do evento do vídeo capturado. Vital notou que a luz desaparece, depois ela aparece de novo em um determinado momento. A parte mais intrigante do registro ocorreu em seguida. Mais à frente, essa luz aumenta muito a intensidade, depois cria uma coluna de luz muito alta. E aí um objeto se desprende dela e vai em direção à atmosfera.
em direção ao céu. É um evento muito interessante que foi capturado aqui. A área onde a coluna de luz se formou é mata fechada, com árvores nativas muito altas, passando de 6 metros de altura. A coluna de luz foi estimada em mais de 10 metros de altura, e antes que se desprendeu, uma outra luz foi até ela e foi em direção ao céu e sumiu no meio das nuvens. Então o que acontece? Né? É algo muito alto. Né? A cenagem que vocês estão vendo aqui deve ter mais de 10 metros de altura. Tá? Porque, por exemplo, a base do morro deve ser aqui. Porque o que vocês estão vendo não é o morro. Seria ali as árvores. Então o objeto estaria ultrapassando a altura da vegetação. É algo alto, uma coisa muito alta. E eu lembrei também do caso da Ilha do Mel. E aí, claro, foi cogitado o fenômeno, né, o efeito corona, que eu expliquei para vocês. Ele também mencionou que trabalha com a hipótese de plasmoides, que são estruturas de plasma. Ele acredita que a luz capturada pode ser um efeito de plasma que contornou a serra, criou a coluna de luz e desprendeu para o céu. Ele ressalta que considera o plasma muito mais plausível do que naves alienígenas vindo de outros planetas. Eu também acredito. Apesar das discussões e hipóteses, Vital concluiu que o evento foi bem inusitado, bem comum e chamou muita atenção, e que, de fato, não sabemos de fato do que se trata. A Serra do Vulcão continua sendo um dos spots mais interessantes, mais quentes da Baixada Fluminense para relatos de objetos voadores não identificados, que é inclusive a visão que eu tenho daqui de cima. Tá? Algo que ocorre de muitas décadas, né, de tempos atrás. E detalhe, testemunhas também já viram objetos ou seres ali na Serra de Nova Iguaçu. Por isso que estou perguntando, quem mora em Nova Iguaçu, coloque nos comentários se vocês já viram alguma coisa estranha por ali. E o que me chamou a atenção, por exemplo, que é, vamos dizer, pode ser um plasma, né, que ele disse. Seria bom se na época, no dia seguinte, fizesse uma medição do solo para constatar a radiação. Porque quando acontece esse tipo de fenômeno, tipo pouso de naves, etc., o solo continua, ele fica muito radioativo. Então a radiação ela fica acima da média, acima do normal. Tá? Efeito corona é isso aqui. Algumas imagens que eu peguei do Google para vocês verem a diferença. O efeito corona, ele simplesmente que ilumina o fio. Ele não forma aquela estrutura. E outra coisa, não tem fiação ali naquela área. Tá? Não tem fiação naquela área. Então, realmente é um fato bastante surpreendente ali. O fio ao redor ele fica iluminado e tal, mas o ar ele acaba se tornando um condutor elétrico. Não há nada demais. O que me chamou a atenção é o seguinte, tá? Essa é a minha visão. Minha visão fica de frente com a Ilha do Governador. Numa linha reta, é praticamente 40 quilômetros da onde eu estou aqui na Serra para Nova Iguaçu, em linha reta. Tá? Então observem, essa é a minha visão. O vulcão de Nova Iguaçu está bem aqui. O vulcão de Nova Iguaçu está bem aqui, onde aconteceu o fenômeno. Foi bem num lugar que parece ter mirante ali, né, um lugar de trilha e tal. Foi bem numa pista de voo livre. Inclusive você pode decolar de asa delta e tudo. Né? E o vulcão, observem que inclusive é mata fechada, e o vulcão ele se encontra mais aqui dentro da mata. Só para vocês terem uma noção da geografia do lugar. Então, o que eu vejo é o seguinte, daqui de cima, aqui da serra. Então mais para cá, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, a Reduque, Ilha do Governador, a Baía de Guanabara, a ponte Rio-Niterói, como vocês aí estão observando. Né? Bem nessa área. Inclusive, eu tirei essa foto aqui, só para encerrar o vídeo desse objeto.
esse objeto cilíndrico. Então observem aqui a Reduc, tá? Bem na direção, aqui a Reduc, ó, tá dando pra, acho que não vai dar para vocês, ela tá bem para ver, tá bem aqui no canto. Então objeto em forma de cilindro, bem ali, bem aqui em cima da Reduc, tá? Então bem naquela área. E Nova Iguaçu, então só questão de geografia, para cá, Nova Iguaçu, mais para cá, inclusive está aqui a Reduc, tá? Por aí vai. Até a próxima!